Então vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo aí. É isso, pessoal do Instagram aqui, um comecinho aí para gente, não é isso? Vamos falar hoje sobre a teoria dos direitos fundamentais agora, né? Então falamos dos princípios fundamentais que fundamentam o Estado, a República Federativa do Brasil, que é um Estado democrático de direito. E agora a gente começa a falar da teoria dos direitos fundamentais. Já vimos também a diferença dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, dos direitos humanos. Não é verdade? Então, quando você fala de direitos humanos, nós estamos falando no plano internacional. Não é isso? Não estou dizendo que existem distinções. Estou dizendo que eu preciso criar algum tipo de mecanismo para que você entenda algumas diferenças. Então, André, quando você fala sobre direitos humanos, olha, estou vendo a sua fundamentação no plano internacional. Quando o Brasil é signatário de tratados internacionais, daquilo que ele respeita. Não esquecendo que o Brasil ele adota a teoria do dualismo moderado. O que é chamada teoria? Eu tento explicar da maneira mais simples possível. A teoria do dualismo moderado. O que é essa teoria? A teoria é muito simples. A Constituição da República Federativa do Brasil vale dentro do Brasil. O Brasil, ele, dentro do país, ele respeita uma coisa só. Quer dizer, estou exagerando, né? Dentro do país, ao respeito à Constituição. Entendeu? E no plano externo, no plano internacional, o Brasil ele não é obrigado a respeitar a Constituição. Entendeu? Ele é obrigado a respeitar os tratados internacionais a qual ele é signatário. Então, aqui dentro eu respeito a Constituição e lá fora eu respeito os tratados internacionais. Simples, ponto final. Isso é chamado de teoria do dualismo. Aqui dentro, Constituição, lá fora, tratados internacionais. Só que nós temos o dualismo moderado. E o que significa dizer esse dualismo moderado? Significa dizer que quando o Brasil ele é signatário de tratados internacionais no exterior, a nossa própria Constituição e as nossas leis internas, ela admitem a possibilidade de internalização desses tratados. E que nós vamos estudar ao final da teoria dos direitos fundamentais, é esse tratado, quando ele é internalizado, ele adquire força de quê? Entendeu? Então, o cara tem que ter três noções básicas. Dentro é a Constituição, fora são tratados internacionais. E por que é dualismo moderado? Porque dentro do Brasil, nós criamos mecanismos onde eu posso, ao ser signatário de tratado internacional, também respeitá-lo internamente. Só que internamente, para que ele entre no país, ele precisa passar por um processo. Não é isso? Por um processo legislativo, por um processo formal de internalização. E ele entra com força de quê? Então, a nossa teoria hoje é que eu posso entrar com força de emenda constitucional, com força de lei ordinária, emenda constitucional, lei ordinária e também com força de supralegalidade. O que é supralegalidade? Está acima da lei, mas está abaixo da Constituição. E é isso que nós vamos estudar. Quer dizer, ao final da teoria, não é isso? Então, André, como é que um tratado entra? Com que força de quê? Olha, a depender da forma com que foi internalizado no Brasil, a forma com que é votado no Congresso Nacional, pode ter força de Constituição mesmo, é isso? Que é força constitucional, que seria emendas constitucionais, ou de uma lei ordinária, ou então de supralegalidade. É menos do que a Constituição, mas ela é mais forte do que todas as leis do nosso ordenamento jurídico. É assim que é internalizado. Maravilha? Mas qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente falar, tá? E aqui eu já começo a compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Não é isso? É a chamada teoria dos direitos fundamentais. Tá? E o primeiro ponto nosso aí, nosso ponto introdutório, é a sua aplicabilidade. Então, como é que eu vou exercer a aplicabilidade dos direitos fundamentais? E aí lembra, tá? Com relação àquela classificação quanto à eficácia das normas constitucionais do professor José Afonso da Silva. Qual é a tese do professor José Afonso da Silva com relação à aplicabilidade das normas constitucionais? Eu tenho normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Isso não é difícil você entender. Tá? Você compreendendo isso, fica fácil. Normas de eficácia plena. André, o que é uma norma de eficácia plena da norma constitucional? Significa dizer que aquela norma que está na Constituição, ela tendo eficácia plena, ela tem aplicabilidade imediata.
aplica-se imediatamente tudo aquilo que está definido na Constituição. Simples, norma de eficácia plena, não é isso? Não há necessidade de elaboração de uma norma infraconstitucional para que ela tenha aplicabilidade. Aplicabilidade é imediata. E o que é importante no teu material, você observa que o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, ela elenca os direitos fundamentais e lá no parágrafo 1º ela fala isso. Olha, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, uma norma de eficácia plena. Só que quando você olha os incisos do artigo 5º, você fala, caramba, André, isso não está muito certo. Está até no teu material. Há um desencontro entre o parágrafo 1º do artigo 5º e quando você estuda os incisos do artigo 5º. Porque eu preciso continuar para você, André, o que é uma norma de eficácia contida? O que é uma norma de eficácia plena das normas constitucionais? Ela tem aplicação imediata. Significa dizer que o legislador infraconstitucional ele pode restringir o seu conteúdo e alcance. Aplica-se imediatamente. As normas de eficácia contida são aquelas normas que eu tenho aplicabilidade, aplicação imediata, porém o legislador infraconstitucional ele pode limitar ou condicionar o seu exercício. Entendeu? Então, André, o que é uma norma de eficácia plena? Ela tem aplicação imediata, sendo que o legislador infraconstitucional ele não pode limitar esse seu conteúdo ou alcance. E a norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida, quando eu olho a norma constitucional, ela já tem aplicabilidade imediata. Ela já pode ser exercida pelo cidadão, pelo indivíduo. Porém, a norma infraconstitucional ela pode restringir o seu alcance, condicionar o seu exercício. Maravilha? Mas eu já posso utilizá-la. Já a norma de eficácia limitada significa dizer que a norma constitucional ela não pode ser exercida. Eu não posso exercer aquele direito que está na Constituição. Eu só vou poder exercer esse direito quando eu tiver uma norma infraconstitucional regulamentando o seu exercício. Entenderam? Então, a norma de... Olha como é que é fácil isso. A norma de eficácia plena, eu posso já exercê-lo e o legislador infraconstitucional não pode restringi-lo. André, e uma norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida, quando veio uma Constituição, eu já posso exercer aquele direito. Eu já exerço aquele direito, não gosto de falar plenamente, né? Eu já posso exercer aquele direito em sua inteireza. Agora, posteriormente, o legislador infraconstitucional ele pode o quê? Restringir o seu uso, o seu alcance, ou condicionar o seu exercício. Tem que ter as palavras na mente. Restringir o seu alcance ou condicionar o seu exercício. Como, por exemplo, mandado de segurança. Mandado de segurança tem direito líquido, certo? Eu posso exercê-lo, mas tem prazo de 120 dias quando houver violação ao seu exercício. Então, o legislador infraconstitucional ele pode fazê-lo, mas você já pode exercer o seu direito. Diferente da norma de eficácia limitada. Quando eu olho a norma constitucional e falo, caramba, se isso aí é uma norma de eficácia limitada, eu olho a Constituição e falo, eu não posso exercer esse direito. Eu só vou poder exercer esse direito só depois que o legislador infraconstitucional ele estabelecer as condições. Em que hipótese que eu posso utilizar? Qual é o prazo? Quem são os legitimados? Como é que eu vou exercer isso? Em que situações? Entenderam? Então, quando eu falo para você da teoria dos direitos fundamentais, o que significa dizer? Significa dizer o seguinte, olha só, André, todos os direitos fundamentais têm eficácia plena. São normas de eficácia plena. Olha a marra quando eu falo. São normas de eficácia plena. Todos os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, aplicação imediata, sendo que o legislador infraconstitucional não pode restringir o seu alcance de conteúdo. É sério mesmo? Aí quando eu olho os incisos, eu falo, vem cá, é livre o exercício de qualquer profissão, sim ou não? Sim. Pô, é um direito fundamental meu, eu posso exercer o que eu quiser. Nem isso eu posso querer exercer a profissão que eu quiser. Meu amigo, pode não. Se quiser ser advogado, tudo bem, eu posso fazer faculdade à vontade. Você não vai poder exercer a sua profissão de advogado se não fizer a prova da OAB em 2 fases e passar. Isso é uma restrição ao meu exercício? Eu estou condicionando o exercício da lei e profissão? Sim, com certeza.
Maravilha? Então, o parágrafo primeiro, ele não está concordante, não está coadunado quando eu olho os seus incisos. Maravilha? De qualquer maneira, você pode botar na sua prova que a aplicabilidade ela é imediata. Tá? A norma de eficácia plena, porém, quando eu olho, existem algumas restrições. Eu botei para vocês aí no material, olha lá o artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção, deixa eu admitir aqui, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, os nomes e tal, tendo em vista o interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Artigo 5º, inciso 29. André, então eu posso utilizar marcas e patentes do jeito que eu quiser? Não, você tem que observar o que está na lei. Não é isso? A 9279, né? Se não estiver errado. A lei 9279, ela condiciona o uso de marcas, tem que registrar, tem prazo determinado, tem as patentes, desenho industrial, modelo de utilidade, não é isso? A eficácia nacional ou estadual. Quer dizer, tem um montão de restrições que estão definidos diretamente na própria lei. Maravilha? Ok? Então, eu tenho essa ideia aqui. E qual é a ideia que eu quero conversar com vocês? Tá? Se os direitos fundamentais, já vai começando a ficar bonito, seria uma regra ou um princípio. Quando eu falo de direitos fundamentais, é uma regra ou é um princípio? E aí, quem estava já na aula anterior, quem viu um pouquinho uma live de ontem, nesse mesmo horário, né? Pelo menos a parte inicial, depois eu sigo só com o pessoal do Zoom. A ideia é o seguinte, a ideia é se os direitos fundamentais seriam princípios ou seriam regras. E aí eu já quero jogar para você o seguinte. Quando você fala, eu vou explicar melhor mais à frente, mas quando você fala de um direito fundamental, a ideia, eu quero que você entenda que existem os princípios que estão estabelecidos no artigo 5º. Então, o artigo 5º fala de diversos princípios. Mas eu queria que eu levasse para você o seguinte, todo o princípio, ele tem duas coisinhas. O primeiro círculo e o segundo círculo um pouco maior. É assim que eu quero que você estude. Nós vamos falar isso no material mais à frente, mas eu já vou te preparando para isso. Então, André, quando eu estudo a teoria dos direitos fundamentais, do indivíduo e da coletividade, o que eu tenho que ter na minha mente? Você tem que ter na mente que cada princípio fundamental ele tem uma coisa que é o chamado núcleo duro. O que é o chamado núcleo duro? O núcleo duro significa dizer que essa parte aqui nunca pode ser ofendida, mitigada, restringida. Então, quando eu tenho, né, meu direito à vida, existe uma parte que eu nunca vou poder restringir. Jamais isso aqui. Agora, o meu direito à vida não é um direito absoluto. Significa dizer que eu tenho chamado o quê, gente? Limites imanentes. O que é isso? Este princípio da propriedade, não é isso? Princípio do devido processo legal, princípio da função social da propriedade, qual é o alcance que ela tem? Liberdade de expressão, não ser torturado, né? Livre manifestação do pensamento, minha propriedade, possibilidade de falar no meu site, no meu blog, no meu canal do YouTube, até onde que isso vai? São chamados limites imanentes. Então, eu tenho chamado limites imanentes e núcleo essencial. Já pode ir lembrando dessas palavras? Quando eu falo de princípios, eu tenho que falar assim, André, este princípio fundamental, a liberdade de expressão. Não é isso? Primeiro ponto, qual é o núcleo duro? Bicho, você pode falar. Falar pode. Eu posso abrir minha boca e falar. Isso é o núcleo duro. Ninguém jamais pode botar um esparadrapo na minha boca. Eu posso falar o que eu quiser. É a forma como que eu vejo. É o chamado núcleo essencial. É livre a manifestação do pensamento. Pense o que você quiser. Inclusive bobagem, inclusive babaquice, inclusive estupidez. Você é livre para ser estúpido. Ponto. Agora, essa liberdade vai até onde? Os seus limites imanentes atingem até aonde? Entendeu? O que eu posso falar e até que momento que isso pode ser restringido. Então, é óbvio que eu posso falar o que eu quiser, mas eu não posso nem te ofender e nem te ofender. É claro, existe a questão da restrição. Não é isso? Os limites imanentes. Até onde isso se aplica. Maravilha? Por isso que existe essa controvérsia que eu botei para vocês aí. Existem alguns autores que sustentam, olha só, que, na verdade, tá, isso seria uma regra.
esse núcleo duro é uma regra. Qual é a regra? Nunca pode ser atingido. É o tudo ou nada. Nessa hipótese é o seguinte, é o tudo. Significa dizer que o núcleo essencial seria uma regra. Isso jamais pode ser atingido. E os seus limites imanentes seriam o quê? Seriam os princípios. Que nesse limite eu posso ponderar, posso flexibilizar, posso relativizar com relação a um outro princípio que entre em, abre aspas agora, rota de colisão. Muitas vezes um princípio entra em, abre aspas, palavra de Alex, Robert Alex, em rota de colisão com outro princípio. André, me dá um exemplo para entender. Você sabe que você é livre para ter a sua religião. Você acredita, meu amigo, no que você quiser. Poxa, professor, deixa eu te falar aqui, eu sou satanista. Eu acho que Deus não existe, na verdade, o que existe é Satã. Eu vou te olhar, vou ficar só te olhando de frente, não vou dar as costas para você jamais, mas eu vou falar para você o seguinte, meu amigo, neste nosso país, você é livre para ter a cultura religiosa que você quiser. Ok? O que você acha isso mesmo? Eu acho que só existe Satã e que Deus não existe. Eu discordo. Por gentileza, respeite o meu direito de discordar de você, mas eu respeito. Maravilha? Liberdade. Inclusive, André, na minha religião satânica, não é isso? Nós temos que fazer sacrifício de animais. Eu estou chutando, tá, gente? E nós temos que realmente ir cortando devagarinho o gato preto. O gato preto é sinônimo de sorte. Então, nós temos que tirar o sangue dele, beber o sangue do gato preto. Olha só, entrou em rota de colisão. Se, por um lado, eu tenho a sua liberdade religiosa, sua liberdade de crença religiosa, por outro lado, existe o princípio do quê, gente? De respeito ao quê? A não tratamento cruel a animais. Não é porque você é livre para a sua religião que você pode fazer o que você quiser com animais. Entrou em rota de colisão. Uma coisa é certa, eu sei que eu não posso chegar para você e falar o seguinte, meu amigo, deixe de ser satânico. A partir de agora, você não tem mais o direito de ser satanista. É claro que eu não vou poder fazer isso, até porque eu não teria nem como instrumentalizar isso. Nem isso. Como é que você vai instrumentalizar isso? Vou continuar satânico mesmo de braços cruzados. Eu sei. Por isso que isso é uma regra. Não tem como eu deixar de fazer com que você seja satânico. Maravilha? Agora, o seu alcance, até onde, o que você pode fazer com relação à sua religião satânica? Aí eu vou ter os limites imanentes, onde pode haver umas restrições. Maravilha? Tranquilo? O que é interessante, eu gosto de falar assim, o Brasil é um país laico, é um Brasil onde, fala bonito, né? A laicidade do Estado não significa dizer que o Brasil não tem religião oficial. Isso é errado falar. Eu vi professor até de constitucional falando isso. Isso é errado. O Brasil é um país laico ou não confessional, porque o Brasil não tem uma religião oficial. Isso está errado. Tá? A laicidade do Estado significa dizer que Estado e governo e religião eles estão dissociados. Não existe nenhuma influência religiosa na forma de investidura no governo. Entendeu? Então, não há necessidade, para ser presidente da República, basta ter 35 anos, entre outros requisitos. Ser brasileiro nato, ter 35 anos, reputação ilibada. Eu não preciso ser católico, protestante, evangélico, ubandista, não preciso. Espírita. Nenhuma religião está relacionada com aquilo ali, com a forma de ser investido no governo. Maravilha? Então, eu tenho essas questões aí a respeito, seria uma regra, o princípio. Eu já vou adiantando, o núcleo essencial é uma regra, tudo ou nada, all or nothing, não pode ser ofendida, e com relação aos seus limites imanentes, nós temos os princípios, onde eu posso ponderar, eu posso utilizar a proporcionalidade e a razoabilidade para aplicação no caso concreto. Nós vamos estudar sobre isso já já. Maravilha? Tranquilo? Eu tenho aqui a localização topográfica, não é isso? E aí o que é interessante é que pode cair na tua prova chamado bloco de constitucionalidade. Olha o que diz o artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, André, aonde que estão os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais estão todos elencados no artigo 5º. Como é que é? Está falando sério mesmo? Não é possível que seja tão míope a esse ponto. É óbvio
que eu tenho outros direitos fundamentais na própria Constituição, mas não estão no artigo 5º. Eu tenho direitos fundamentais estabelecidos na legislação infraconstitucional nossa, e nós temos direitos fundamentais que eu posso retirar, inclusive, de tratados internacionais. Maravilha? Eu até botei para vocês aí alguns exemplos. Tá? André, quais são os exemplos, tá, que eu tenho direitos fundamentais que não estão no artigo 5º? É claro, eu tenho, por exemplo, o artigo 228 da Constituição, que ele fala que a maioridade penal aos 18 anos. Só são imputáveis criminalmente a imputabilidade criminal só a partir dos 18 anos. Maravilha? Isso é uma norma fundamental, é um direito fundamental. Olha, se eu sou um moleque em formação, se eu tenho 17, 16, 15, 10, 3, eu estou em formação da minha personalidade. Eu ainda não estou plenamente formado na minha personalidade. Então, se eu cometer algo ilícito, eu vou cometer apenas um ato infracional, onde a minha resposta penal para isso vai ser diferenciada. Eu não vou ficar preso no limite de 40 anos. Eu vou ter uma internação de, no máximo, 3 anos, com a saída compulsória aos 21 anos. Ah, concordo, discordo, tem que mudar. Uma coisa é certa. Se você quiser reduzir a maioridade penal, você precisa fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição. E ainda existe, por exemplo, alguns ministros do Supremo, um já saiu, foi o ministro Marco Aurélio, não que ele tenha falado da maioridade. Tem gente que entende que existe a chamada princípio da proibição do retrocesso. Já vai lembrando disso. André, o que seria a proibição do retrocesso? Se liga, proibição do retrocesso tem relação com o quê, gente? Com avanços civilizatórios. Essa é a palavra mágica. André, o que é proibição do retrocesso? Já está autoexplicativo. Não pode se retroceder. Se é proibição do retrocesso, não pode retroceder. Mas aí, esse princípio não te diz nada se você não tiver a palavra mágica. O que é o princípio da proibição do retrocesso? O princípio da proibição do retrocesso é que a norma constitucional e a sua interpretação não pode retroceder, abre aspas, a avanços civilizatórios conquistados pela humanidade, fecha aspas. Não há que se falar mais agora em escravidão. André, o que você acha da escravidão? Meu amigo, você me desculpe, está no passado. A gente pode até ter uma realidade fática hoje. Não é isso? Se você olhar o artigo 245 da Constituição, dizendo que cabe expropriação confiscatória em propriedades que haja trabalho escravo. Se eu não estiver errado, foi a emenda constitucional 81. Artigo 245 da Constituição, ela está falando da expropriação confiscatória em propriedades que têm trabalho escravo, ou cultivo de plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. O trabalho escravo foi estabelecido nesse artigo através da emenda constitucional. Deixa eu ver aqui em que emenda que é. Acho que é a emenda 81, se eu não estiver errado. Não é isso? Quer dizer, você fala, André, foi através da emenda. Rapaz, deu branco mesmo, 235? Rapaz, eu estou ficando... Caraca, rapaz, eu estou ficando mal mesmo. Expropriação confiscatória, esqueci qual é o artigo. Bom, que cabe... Rapaz, que coisa horrível. Expropriação confiscatória, se o cara tiver plantas psicotrópicas ou trabalho escravo. Quer dizer, se o cara faz isso hoje, através da emenda constitucional, André, como é que eu posso entender que ainda não há trabalho escravo no país? Não é verdade? Se eu tenho uma expropriação confiscatória na hipótese de cultivo de plantas psicotrópicas. Então, é claro que eu ainda tenho isso no Brasil ainda, né? Eu estou pé da vida aqui que eu esqueci qual é o artigo 235. Rapaz, ainda falo às vezes no clube que eu estou sabendo tudo de cabeça, mas eu estou esquecendo bonito. 243, pô. Pô, que coisa, 243. Tá? As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e habitacional, emenda constitucional de 2014. Então, a emenda constitucional de 2014 incluiu
a expropriação confiscatória para fazendas, para propriedades rurais e urbanas que haja trabalho escravo. Então, existe trabalho escravo no Brasil? A própria emenda constitucional falou isso. Maravilha? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Ainda temos trabalho escravo. Mas entenda que o legislador retroceder, permitindo a possibilidade de tratamento discriminatório para negros, é óbvio que seria o quê? Um retrocesso civilizatório, proibição de retrocesso. Então, tem gente que entende que a maioridade por 18 anos seria um avanço civilizatório. E como nós conquistamos esse avanço civilizatório, nós não poderíamos retroceder. Eu não concordo com essa posição. Eu quero que apenas entenda isso. Professor, discordo por isso. Eu adoro quando a pessoa discorda com fundamento. Não, eu discordo porque eu discordo. Porque eu não discordo. Tá? Eu não gosto. Inclusive porque você está falando isso. É chamado argumento ad hominem. Eu discordo porque foi você que falou. Se veio daquela pessoa, eu discordo. Isso não tem como fundamento jurídico nenhum. Agora, eu discordo por razões tais. André, eu entendo que a menoridade, a maioridade a partir dos 18 anos, não é um ganho civilizatório. Maravilha? Até porque países até mais desenvolvidos, como a Inglaterra, por exemplo, com relação a uma sociedade, a maioridade lá parece que é com 12 anos. Então, eles não retrocedem. Não importa, o que importa é isso. Tá? Eu tenho, por exemplo, o princípio da anterioridade tributária, que não é princípio, falei você que é regra, né? Se hoje o governo federal, o Congresso, ele faz uma lei aumentando um tributo ou criando um tributo, com relação ao princípio constitucional da não surpresa, que está relacionado com o meu direito fundamental de não ser surpreendido, de ser cobrado um tributo amanhã, eu só posso ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Maravilha? Ou então todos os tratados que o Brasil ele é signatário. Beleza? Então eu quero que você entenda o seguinte, o artigo 5º, tanto é que tem, por exemplo, o professor Gustavo Benebong, ele fala que nem tudo que está no artigo 5º é direito e garantia fundamental. Ele tem um texto falando com relação ao Tribunal do Júri, gente. Você vai estar comigo no Tribunal do Júri. Inclusive, quem quiser fazer prova para o TJ tem um capítulo no edital todo de Tribunal do Júri. Você vai pegar umas 2, 3 aulas só de Tribunal do Júri? É claro. Julgamento do Tribunal do Júri é escalonado, ele é bifásico, tem juiz de admissibilidade, tem julgamento em plenário, escolha dos jurados, recusa motivo. Não interessa. O que interessa é o seguinte, que está no artigo 5º, inciso 38, que seria a garantia fundamental do indivíduo, é garantia fundamental do André Queiroz, quando ele realiza um crime capital, que é tirar a vida de alguém, ele tem o direito fundamental de ser julgado pelos seus pares, que são pessoas da sociedade a qual ele integra. E tem todo sustento que diz que isso não é direito fundamental. De qualquer maneira, eu quero que vocês entendam que nós temos também direitos fundamentais que estão fora do artigo 5º. Maravilha? Tem muitos direitos fundamentais no artigo 5º e tem direitos fundamentais que estão fora do artigo 5º, inclusive direitos fundamentais que estão em legislação infraconstitucional e em tratados internacionais. Um bom exemplo de uma norma infraconstitucional que fala de direito fundamental, tá? É até a metanorma, que é a Lei Complementar 95, que é a lei que fala de coaplicabilidade das normas. Então, olha a Lei Complementar 95 e a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Maravilha? É a Lei Complementar 95 e a LINDB, é só botar no Google LINDB, que vem lá o decreto-lei lá antigo, que foi regulamentado agora. Beleza? Tranquilo? Então, você tem aqui a hierarquia dos tratados, que eu botei para vocês, não é isso? Mas a gente vai conversar melhor, tá? Quando a gente falar dos direitos fundamentais, depois de terminar os direitos fundamentais, a gente fala da aplicabilidade dos tratados internacionais. Beleza? Recurso extraordinário, papapá, eu gosto muito de botar aqui na minha linha, aqui, não é isso? Senso do turno infraconstitucional, tratados internacionais que falam sobre direitos humanos e tal. Ok? Agora, veja bem, André, quais são os direitos fundamentais que nós temos? E aí, eu vou fazer 5 lives, 5 aulas no Zoom diferentes para vocês, com 5 materiais diferentes. Quando você fala em direitos fundamentais, quais são os direitos fundamentais? Olha, quando eu falo de direito fundamental, eu tenho 5. Eu tenho os direitos individuais e eu tenho os direitos coletivos. Isso é muito importante você saber isso. Tá? Porque eu vejo até ministro do Supremo errando isso.
tá? Lamentavelmente, não é errar porque não sabe, é errar por maldade, por perversidade. É como eu vejo. Peço desculpas, não estou dizendo qual ministro, mas eu vejo alguns votos dos ministros e falo, isso só pode ser perversidade. Porque a gente entende que nos direitos fundamentais, o artigo 5º fala dos direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade. Então, quando você fala, por exemplo, do Instituto, você vai estudar muito comigo, da prisão, quando eu falo de prisão cautelar, eu não posso olhar somente o réu. André, é direito fundamental do suposto autor do fato não ser preso de maneira arbitrária. Show, você está certo. Eu estou olhando à luz do suposto autor do fato. Para que a pessoa seja presa cautelarmente, tem que ter todos aqueles pressupostos e requisitos estabelecidos no Código de Processo Penal e na Constituição. Só que eu quero que vocês entendam que a prisão cautelar não é um instrumento ou uma garantia só do indivíduo que supostamente cometeu o crime. É um instrumento de defesa da sociedade. Aquilo que eu falei para você de garantismo de equilíbrio, e não garantismo hiperbólico monocular. Existem ministros de má-fé mesmo, de perversidade, que quando ele fala de prisão cautelar, onde a pessoa só pode ser presa em última instância, só depois do julgamento no Supremo, ele não está errado, mas ele está olhando apenas à luz do réu. Aí você fala para o ministro, só podendo prender alguém em última instância, eu desprotejo a sociedade? Significa dizer que se o cara só pode ser preso em última instância, só depois de 10 anos de recurso, eu vou deixar desprotegida a sociedade por 10 anos? O ministro fala, sim. Eu estou olhando só para o cara. Não, mas o réu é presumido inocente, e essa presunção... Porra, olha o outro lado também. Então, eu tenho 5 direitos fundamentais. Os direitos individuais, os direitos coletivos, os direitos sociais, que têm natureza prestacional, tá? Está lá no artigo 7º, os direitos de nacionalidade, que é aquele vínculo que o André tem com esse chão que aqui está. Bota a mão no peito, não bato muito não, mas eu falo, cara, sou brasileiro. O que me vincula ao Brasil aqui, a essa, eu pego, né, o mato, o cheiro, o mato, falo, isso me vincula aqui. É o vínculo entre o indivíduo e o território que ele ocupa. É a nacionalidade. E depois o vínculo político, são os direitos políticos. Eu não só estou aqui, como eu tenho direito de participar de tudo que acontece aqui. Maravilha? Então, o André ele tem 5 direitos fundamentais. Primeiro, os meus direitos fundamentais, enquanto indivíduo. Segundo, direito da coletividade, direitos coletivos. É o direito que o André tem por estar inserido na coletividade. Terceiro, direitos sociais, que são aqueles direitos prestacionais. Me dá alguma coisa aí. Eu quero saúde, eu quero educação, eu quero cultura, eu quero poder educar meus filhos, eu quero infraestrutura, eu quero segurança, eu quero esse troço aqui. Tá, ok? Depois dos direitos de nacionalidade. Aqui eu fico, aqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. O meu vínculo no mundo está aqui no Brasil. E, por último, os direitos políticos. Eu quero participar disso aí. São aqueles 4 estados de Jelinek: direito ativo, direito passivo, direito positivo e direito negativo. Vou conversar com vocês, já conversei sobre isso, vou conversar melhor com vocês sobre isso. Beleza? Então, nós temos esses direitos fundamentais. E aqui, tá? Nós vamos começar a falar o seguinte, olha só. Entre si, tá? Aí, teoria dualista, não é isso? E aí, tem várias teorias a respeito disso. Tá? Eu botei aqui um material do pessoal, né? Tem a chamada teoria unitária, não é que você vai levar para a prova. Não é isso? Que os direitos fundamentais têm uma profunda semelhança entre si, impedindo qualquer classificação e estruturalmente distintos. Então, esse professor aí, Jairo Schaffer, o que fala Jairo Schaffer? Ele é autor da teoria unitária. André, o que você tem para me falar para direitos fundamentais? Direitos fundamentais é um só, meu amigo. Se é um direito tão fundamental, tão essencial, tão inerente ao indivíduo, não há que se falar em escalonamento. Ponto. Vem a teoria dualista, que eu não quero que você também utilize na prova, até já te falei que são os estados de Jelinek. A teoria dualista ela fala o seguinte, olha, nós temos os direitos positivos e negativos. O que é direito negativo? Gente, direito negativo é direito de não fazer nada. Estado, me deixa quieto.
Não tinha o Nelson Capitini que falava isso? O Nelson Capitini é o pai do direito de defesa. Pô, Raimundo Nonato, você está me chamando aqui? Deixa quieto, cara. Eu só quero ficar quieto aqui. São chamados de liberdades negativas. Estado, me deixa em paz. Eu quero ir para o meio do mato, ficar quietinho. É isso aí. É isso que nós temos. Eu hoje, por exemplo, terminando essa live, eu faço o quê? Tá? Terminando essa aula pelo Zoom aqui, eu faço rigorosamente, desculpa, tá? O que eu quiser. Inclusive, eu posso fazer isso hoje. Posso desligar tudo aqui e ir embora. Os alunos vão ficar pé da vida, né? Vão querer aí o que eles pagaram de volta. Não é isso? Mas eu faço o que eu quiser, cara. Não só você não vai se meter na minha vida, como também o Estado muito menos. Mas também tem os direitos prestacionais. Peraí. Se eu te escolhi presidente da República, deputado federal, senador, vereador, porra, me dá alguma coisa aí. Eu tenho direito de exigir isso. Pô, cara, o Covid está vindo aí, me dá vacina. Tá claro? Se eu sou rico, posso pagar. Se eu sou pobre, não posso pagar, mas eu também quero. Também sou cidadão, porra. Maravilha? Também não é isso que eu quero que você leve para a prova. Tem a chamada teoria trialista, tá? Que também não é, que divide em três: direito de defesa, direito de prestação e direito de participação. O que eu quero que você leve para a tua prova são as teorias dos status, os 4 status de Jelinek. E aí, para o pessoal da live, do Zoom, eu coloco para ele, eu já conversei isso com vocês. Tá? Eu tenho o status passivo e o status ativo. Galera, status ativo sou eu, André, agir de maneira ativa na participação do Estado. Eu tenho direito de participar em tudo que é decidido pelo Estado. Inclusive, direito de escolher quem senta naquela cadeira. André, nesse país, quem manda é o presidente. Eu sei, mas quem botou lá fui eu, pô. Tu bate no peito, ou bate no peito com orgulho ou com vergonha, ou com raiva, ou com arrependimento. Eu não estou falando isso. Estou falando que nós colocamos ele lá. Ok? Colocamos na cadeira de presidente, na cadeira de governador, na cadeira de prefeito, na cadeira de deputado estadual, deputado federal. Por isso que é bacana, você fala, começa a coçar a cabeça e fala o seguinte: caramba, André, o que eu entendi é o seguinte: no Poder Judiciário eu não botei ninguém, não. Eu não botei nem ministro do Supremo, nem ministro do STJ, nem desembargador do TJ, nem desembargador do TRT, TRE, não botei ninguém, nem juiz. Eu não boto ninguém. É esse safado lá que fez concurso público e passou. Mas entendo por quê. Eu quero que você entenda que num sistema democrático, democracia não é o governo das maiorias. André, democracia é o governo do povo, onde a maioria escolhe. Você está errado. O seu conceito está errado. Democracia não é governo das maiorias. Democracia é o governo das maiorias, onde observa-se o interesse das minorias. As minorias têm que ser observadas. Então, se a maioria escolhe os representantes do Poder Executivo e se a maioria escolhe os representantes do Poder Legislativo, a minoria tem que ser protegida pelo Poder Judiciário. Qual é a função do Poder Judiciário? A proteção das minorias. Por isso você começa a entender a função, olha a palavra bonita, a função contra-majoritária do Poder Judiciário. Entendeu? Porque se eu não tiver essa função contra-majoritária, eu vou ter um Estado autocrático. Mas é uma autocracia não da maioria, mas é uma autocracia com relação às minorias. Entendeu? Então, se eu começar a entender, se amanhã virar inimigo público, professor de constitucional, de processo penal, de administrativo, de ambiental, eu estou ferrado. Se a advocacia amanhã virar inimigo do Estado, eu estou ferrado. Se a maioria quiser isso, então vamos restringir todos os direitos fundamentais dos advogados e professores de processo penal. Eu estou ferrado. Então, preciso de alguém para defender os meus interesses. Me proteja. Eu sou mulher, eu sou homossexual, eu sou negro, eu sou índio, eu sou chinês, eu sou maluco, eu sou pintor. Eu preciso de alguém que esteja ali num poder para defender os interesses das minorias. É até interessante que o poder legislativo representa todos. Olha como é que o nosso sistema é harmônico. André, o poder legislativo representa quem? Todos. Eu tenho todos os espectros da sociedade ali. Por isso que o sistema é proporcional. Porque no poder legislativo eu tenho representantes de todos. No poder executivo eu tenho o representante das maiorias. Ah, professor, esse presidente agora ele não me representa.
cara, essa tua frase realmente é até correta. Porque eu estou dizendo que o presidente que hoje está, ele representa a maioria. Porque foi a maioria que votou lá. Então, o poder legislativo é o poder de todos. O poder executivo é o representante das maiorias. E o poder judiciário, é óbvio, é representante das minorias. Então, eu tenho todos, mais e menos. Está adequado ou não está? Me parece que está harmônico. Por isso que o juiz não é eleito pelo voto, porque senão só vou ter maioria e eu não tenho quem representar a minoria. Então, a função do Poder Judiciário é a minoria. Por isso que existem duas teorias a respeito de qual seria a função do Poder Judiciário. Então, fica atento. Para alguns autores, eles adotam a teoria procedimentalista. O que é a teoria dos procedimentalistas? Qual é a função do Poder Judiciário? Contra-majoritário, proteção das minorias. E os substancialistas, eles falam o quê? Nada disso. A função do Poder Judiciário é a aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais. Entendeu? Então, olha, André, qual é a função do juiz? A função do juiz são duas. A depender da teoria que você adote. Mas, na regra, eu faço a conjugação disso. Ele defende as minorias aplicando os direitos e garantias fundamentais. Bacana isso. Ok? Então, André, com relação aos direitos fundamentais, nós temos o status passivo e o status ativo. O que é o status ativo do André Queiroz? Eu quero escolher quem está lá. Eu quero influenciar as políticas públicas relacionadas com o Estado. Tem que me ouvir, porra. Ou eu aperto o dedo, apertando um número lá na hora de votar, ou eu posso participar em audiências públicas, amicus curiae, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Por outro lado, quando eu escolho, eu tenho o status passivo. Bom, se eu te escolhi, agora você que vai fazer as políticas públicas, e se nessa política pública eu posso ser obrigado a fazer alguma coisa, aí eu vou ter que me sujeitar a isso. São deveres perante o Estado. Eu vou ter que prestar serviço militar obrigatório. Se eu tiver plantas psicotrópicas na minha fazenda, ela vai ser expropriada. Se a minha propriedade não observar o interesse, a função social, ela pode ser desapropriada. Na hora de eu falar alguma coisa, não é isso? Se eu ofender alguém, o Estado pode me prender, me cobrar, ter que pagar. Quer dizer, existem todos esses mecanismos de sujeição passiva. E, por último, o status negativo e o status positivo, que você já sabe. O que é um status negativo? Estado age de maneira negativa. Cale a boca e me deixe em paz. São as chamadas liberdades individuais. O status negativo são as liberdades individuais. Eu sou livre, quero paz. Mas também tem um status positivo, que não são liberdades, são ações pré-estacionais. O status positivo ou status civitatis, eu como cidadão, pagador de impostos, eu quero que ele faça algo. Se eu estou te dando dinheiro, eu quero alguma coisa. Me dá, meu irmão. Me dá saúde, me dá educação, me dá segurança, me dá estrada, me dá vacina, me dá, me dá, me dá. É chamado de status positivo. É isso que eu quero que você leve à prova. E aí, o que é o ponto-chave aqui? Vários autores, eles começam a falar das gerações dos direitos fundamentais. Gerações dos direitos fundamentais. Eu tenho direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, sem mistério. Quarta geração, alguns autores. Quinta geração, só se vê uma prova esquisita que adote autor determinado. E sexta geração, aí é muito difícil, mas é bom saber. Para começar a brincadeira, eu já falei bobagem. Porque quando eu falo de geração, as gerações dos direitos, eu estou partindo do pressuposto que o direito de primeira geração ele é menos desenvolvido do que o de segunda geração. E quando eu falo geração, parece que é um desenvolvimento desse direito, o que não representa o correto. Por isso que o professor Humberto Ávila ele fala, ele aborta, ele abandona esse critério de geração dos direitos e fala as dimensões dos direitos. E aí é fantástico, quando eu falo de direito, agora é bonito.
quando você fala de direito fundamental, a Constituição dividiu em 5, não é isso? Individual, coletivo, nacionalidade, político, social. Vendo isso aqui, a Constituição separou. Agora, doutrinariamente, eu falo que os direitos fundamentais ele tem 6 dimensões. São 6 planos diferentes para serem observados. E nós temos os direitos de primeira dimensão. E quais são os direitos de primeira dimensão? O direito de liberdade. O direito de liberdade, os direitos civis, os direitos políticos, são aqueles direitos preponderantemente negativos. São os direitos de abstenção do Estado. É a liberdade, galera. Primeira dimensão. Direitos de primeira dimensão são chamados direitos de liberdade. Você prega muito isso. Liberdade. Maravilha? André, se eu não fiz nada de errado, o que você faz? Cara, bota tua roupinha bacana e vai viver a tua vida. Liberdade. Aí vendo isso, não vou dizer quais foram as razões históricas disso, né? E aí veio o Estado chamado Estado Social. O Estado Social já não é mais o dever de abstenção do Estado. Já não estou falando de primeira dimensão, estou falando dos direitos de segunda dimensão. E quando eu falo de direito de segunda dimensão, vou admitir mais dois aqui, direito de segunda dimensão são chamados direitos de igualdade agora. Então, eu posso dizer que primeira dimensão, você é meio que liberal. Você é um liberal, quero liberdade. O direito de segunda dimensão, você é um social. Você é o quê? Né? Você é o cara que prega a igualdade. Poxa, André, o Brasil é tão desigual. Não é isso? Então, o direito de segunda dimensão são aqueles direitos de igualdade, os direitos econômicos, os direitos culturais de toda uma coletividade. São chamados direitos de segunda dimensão. Os direitos de igualdade, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais. Maravilha? Então, se eu estou num país hoje que eu tenho direitos fundamentais, primeira dimensão, eu sou livre. Sou tão livre que eu posso... Por isso tem gente que critica, gente, o voto obrigatório. Entendeu? Há uma crítica com relação a... André, quais são os direitos de primeira dimensão? Direito de liberdade. Direito de poder escolher quem eu quero. São meus direitos civis. Eu tenho direito de propriedade, tenho direito de liberdade, eu tenho direito de imagem, são meus direitos. Inclusive direitos políticos. Mas como é direito de primeira dimensão, e que a primeira dimensão, a sua essência é a liberdade, eu também devo ter a liberdade de escolher os meus representantes. Eu escolho se eu quiser, porra. Se eu não quiser participar da escolha, eu não participo. Por isso que eu entendo que o voto deveria ser facultativo. Não quer participar? Não participa. Não, você tem que ir sob pena de multa, podendo perder os seus direitos políticos. Cadê a liberdade? Maravilha? Precisa essa crítica, ao qual eu também faço. Voto facultativo, não quero votar, porra. Não estou afim de votar. Não, você é obrigado, o dever cívico. Porra! É aquela hipocrisia, né? Normalmente aquele cara menos tolerante. Tem que participar, você é moleque, tem que ir lá votar, porque é um direito cidadão. Meu amigo, direito de cidadão, primeira coisa é liberdade. Eu participo se eu quiser, não quero participar. Mas aí esse governante vai aumentar o preço do pão que você não vai conseguir comer. É direito meu, porra. Não quero comer pão. Então. Aumentou o pão? Não quero pão. Vai aumentar a gasolina? Vou andar de bicicleta? É direito meu. Direitos de segunda dimensão são direitos de igualdade. Então, se o André se sente desigual perante alguém, eu olho para o Estado. Estado, ó, nós somos diferentes aqui. Ó. Dá para você atuar, intervir para que haja acabar com essa desigualdade? Maravilha? Por isso que o direito de primeira dimensão é liberdade. Direito de segunda dimensão são os direitos prestacionais. Faça alguma coisa. Eu tenho direito de terceira dimensão. O que é o direito de terceira dimensão? São os direitos difusos e coletivos, assentados na fraternidade e solidariedade. Olha que bacana. A frase do professor Sérgio de Moro Hamilton. O que diz o professor Sérgio de Moro Hamilton? Ele fala que os direitos de terceira dimensão são direitos que pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Rapaz, nós temos direitos, olha só que bacana. Nós temos um feixe de direitos que pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Olha que bacana. Pergunto para vocês aí, vocês aqui. Quem tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Gente, me responde aí. Sem responder, né?
Quem é que tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Sabe quem tem direito? Todo mundo e ninguém. Porque eu, André, eu não posso sozinho entrar com uma ação para proteger o direito ambiental como um todo. Eu posso defender a minha parcela patrimonial. Entendeu? Então, se eu sou pescador e uma empresa está poluindo a água do rio, onde eu não consigo mais pescar, eu posso pedir uma indenização pelo lucro cessante e prejuízos causados. Mas eu não posso entrar sozinho com uma ação para preservar o meio ambiente todo. Por isso que existem ações coletivas. Maravilha? Eu, André, sou consumidor. Quem tem direito a uma relação igualitária na relação de consumo? Não sei. Todo mundo e ninguém. Questões tributárias, consumidor, questões socioculturais vistas de um plano de toda a sociedade, questões de arqueologia. O que me interessa? Que o direito à terceira dimensão são direitos difusos e direitos coletivos. São aqueles direitos que pertencem a todos e a ninguém ao mesmo tempo. São chamados deveres de solidariedade. E eu falei para você até na live anterior, o pessoal no Zoom, não é isso, o pessoal da mentoria, que o direito de terceira dimensão, você pensa só pensar no indivíduo. O que é o direito de primeira dimensão? É o indivíduo nele mesmo, liberdade. Segunda dimensão é igualdade, ele comparado com ele. E fraternidade, terceira dimensão, é ele no contexto da sociedade. Primeira dimensão, só ele. Segunda dimensão, igualdade, ele com o outro. Terceira dimensão, ele visto dentro do contexto social. Maravilha? Tranquilo? E aí vem alguns autores, como Norberto Bobbio, ele fala do direito de quarta dimensão. E eu não penso nele, nem nele, nem nele. Estou pensando em outra coisa, que é chamada processo de globalização. André, me tira uma dúvida. Hoje, cara, dá para falar em tempo real hoje com a pessoa na Austrália, sim ou não? Cara, desculpa, na Lua, daqui a pouco em Marte, eu falo até em tempo real. Ok? Sendo aqueles resultantes da globalização. Direito à democracia, direito à informação, ao pluralismo, ok? Ao multiculturalismo. Então, hoje eu posso saber e adotar uma cultura do cara lá da Austrália em tempo real, através da globalização. Então, pela globalização, a globalização fundamentou um direito de quarta dimensão. Hoje os países estão altamente conectados. É isso, eu tenho o multiculturalismo, é isso, eu tenho a democracia num plano global, direito à informação. Maravilha? E aí tem alguns outros autores que falam do direito de quinta dimensão, que é o direito à paz. Ele fala o seguinte, cara, nós tivemos a Primeira Guerra, acho que Einstein falou isso, né? Eu sei das armas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quais as armas serão utilizadas na Terceira Guerra Mundial, mas sei quais as armas utilizadas na Quarta Guerra Mundial, que serão paus e pedras. Interessante isso. Quem falou Einstein? Acho que foi o Einstein. Se estiver dando... Olha, eu não sei quais as armas utilizadas na Terceira Guerra... As armas que serão utilizadas na Terceira Guerra Mundial. Mas a quarta eu sei, que serão paus e pedras. O que eu quis dizer com isso? Se tiver uma Terceira Guerra Mundial, vai babar tudo. Arma biológica, arma genética, arma química, arma nuclear. Vai acabar com a porra toda. Então, vendo isso, não é isso? Alguns autores falam assim, olha, o direito de quinta dimensão é o direito que nós temos de quê? A paz mundial. Inclusive com criação de organismos e órgãos supranacionais. ONU, vou falar para você rir, OMS, que também não soube porra nenhuma na pandemia, mas tem autores que sustentam, em razão da sua supranacionalidade ao nosso direito de paz, em razão, inclusive, da quarta dimensão do globalismo. Por isso que eu estou dizendo que as pandemias serão muito mais fáceis de acontecer. Porque no passado, quem estava na Austrália estava quieto lá na Austrália. Hoje o cara vai pegar um avião, em 6 horas está aqui, daqui a pouco vai estar em meia hora, vai estar aqui. Então, todo no mundo, um vírus se propagar para o mundo inteiro vai ser muito mais fácil. As economias estão muito mais conectadas. As relações... Bom, já entendeu. Direito à paz mundial. Tá? E, por último, uns pouquíssimos autores dizendo que direito de sexta dimensão, aí uma visão um pouco mais apocalíptica, seria o direito à água potável. Direito à água potável seria o direito de sexta dimensão, haja vista que a M vai acontecer e nós temos que nos precaver no plano mundial. Maravilha? Então, nós temos essa ideia aí das dimensões dos direitos. Tá? Então, o cara pensa, caramba,
direitos fundamentais, nós temos 5 dimensões. Não é isso? Eu sempre brinco com meus alunos, né? Não gosto de falar de geração. Quando você fala do Gol, primeira geração, Gol, segunda geração, Gol, terceira geração, a conclusão que você chega é que o Gol de terceira geração, ele tecnologicamente é muito melhor que o Gol de primeira geração, não é isso? Então não há que se falar em direitos fundamentais. Nós temos 6 dimensões, na prova leve 3, já cobra tranquilamente a 4ª dimensão, 5ª dimensão não vai, que é a paz mundial, e a 6ª dimensão, pouquíssimas pessoas falam, direito à água potável. Nós temos 5 espécies de direitos fundamentais: nacionalidade, já falei com você, individual, coletivo, social, nacionalidade e político. Não é isso? E agora eu quero falar com os senhores das características dos direitos fundamentais. Quais são as características dos direitos fundamentais? Maravilha? E as características dos direitos fundamentais, nós vamos falar depois do nosso intervalinho ali. A gente vai dar um intervalo aqui. Sempre gosto de interromper aqui a minha coisa, né? Intervalinho de 10 minutinhos, não é isso? 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. Maravilha? Vou dar uma pausa aqui e já já a gente volta. Então, gente, vamos retomar aqui, falando agora das características dos direitos fundamentais. Então, quando você fala dos direitos fundamentais, quais seriam as características dos direitos fundamentais? Aqui é interessante, tá? Seria a sua universalidade. O que significa a sua universalidade? Tá? Que, na verdade, os direitos fundamentais, pela sua universalidade, tá? Eles existem para promover e para proteger a dignidade da pessoa humana. Então, alguns autores sustentam, não, a grande maioria dos autores sustentam que a universalidade advém por ser inerente ao ser humano. Entendeu? Então, os direitos fundamentais seriam universais porque todo ser humano possui. Nasceu com vida, ele possui. Nasceu com vida, ele possui. Falei certo ou falei errado? Falei errado de propósito. Os direitos fundamentais não são aplicáveis somente àquelas pessoas que nascem com vida. Ok? Existem outros direitos fundamentais, inclusive antes do nascimento com vida. Ok? Mas antes de falar sobre isso um pouquinho, que aí eu vou falar para você, né? Claro, né? Por que você está falando sobre isso? Porque eu estou preocupadíssimo, é óbvio, com o aborto e com a manipulação de células-tronco. Não é isso? E embriões excedentários. O que eu vou fazer com isso? Quando a mulher vai lá, né, isso, o casal faz fertilização in vitro, não é isso? Então ele pode fertilizar vários embriões e o embrião dá certo. O que eu faço com esses embriões excedentários? É só jogar na lata de lixo e botar fogo. Cara, isso ofende, né, o direito fundamental, existe direito fundamental daqueles embriões, o que fazer com aquilo. Eu posso fazer escolhas genéticas. Bom, de qualquer maneira a gente conversa sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam que, olha o que fala ali, a universalidade, ela não se confunde com a uniformidade. Não é isso? Por que isso? Porque eu quero que você entenda que eu não tenho os mesmos direitos fundamentais em todas as culturas. É o chamado multiculturalismo. Então, quando eu falei com vocês, né, eu passei um pouco do exagero. No Brasil, não se admite a poligamia. Em países do Oriente Médio, é quase que não sei, um estímulo aquilo. Né? Parece que o homem tem direito a ter 13 mulheres, 12, 40, não interessa. Eu quero que você entenda que, a depender dos avanços civilizatórios ou do multiculturalismo, eu tenho formas diversas de direitos fundamentais. É aquilo que eu falei para você da Suécia ou da Suíça, depois tem que ver isso na internet, né? Se tem direito a um smartphone com internet, se seria direito fundamental ou não. Em Botsuana, eu estou pensando se a pessoa tem que ter direito a acesso à água, não é isso? Ao sistema de esgoto, de saneamento básico. Então, quer dizer, eu tenho evoluções diversas. Então, não confunda a universalidade com uniformidade. Maravilha? Inclusive, eu falei do multiculturalismo. Tá? Então, primeiro, eu tenho a universalidade. Segunda característica, a historicidade. André, de onde que vem a historicidade? Exatamente isso. A historicidade, ela vem
das dimensões dos direitos fundamentais. Tá? Até mudar aqui, né? Dimensões, né? Tem o material dimensões. Opa, aí não é essa cedilha, né? As dimensões dos direitos fundamentais. Entendeu? Então, eu tenho dimensões diversas, e pela historicidade. Olha o exemplo que eu botei para vocês. Né? O exemplo que eu botei para vocês é a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como eu sou também professor de direito ambiental, eu acho bacana que nós temos marcos. É isso, nós temos 1972, né, que foi o Protocolo de Estocolmo. Em 1972, teve o Protocolo de Estocolmo. Porque antes de 1972, gente, havia uma coisa que é chamado biocentrismo, antropocentrismo. Antes de 1972, se você conversasse com alguém antes de 1972, o que prevalecia era chamado teoria do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O centro do universo é o ser humano. Tudo que está ao meu redor está para me servir. A árvore serve para quê? A árvore serve para me servir. É para eu poder cortar e poder fazer lenha, poder fazer carvão, para gerar energia e para fazer um móvel para eu sentar. Porque eu estou no centro do universo. Antropocentrismo. A partir de 1972, no Protocolo de Estocolmo, eu mudei do antropocentrismo para o biocentrismo. André, você me desculpe, não é você que está no centro do universo, não. Você até pode ser a imagem e semelhança de Deus, mas você tem o biocentrismo. O centro do nosso mundo é o meio ambiente onde você está inserido, cara. De nada adianta você achar que você é o maioral se você não está inserido no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso que teve a Eco 92, foi 20 anos depois. Por isso que eu tive depois a Rio mais 20, que foi em 2002 20 anos. Então, de 20 em 20 anos, a gente vai fazendo uma reavaliação das questões ambientais. Mas eu quero que você entenda que isso tem uma historicidade. Eu olho 1972, depois eu olho a Eco 92, depois eu olho a Rio mais 20, e vou até diminuindo esse prazo em razão da evolução da tecnologia e das ofertas ou proteções ao meio ambiente. Mas o que me interessa, esse direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele advém de uma evolução histórica dos direitos fundamentais. Identificação genética do indivíduo. Não dá para você falar 10 anos atrás de identificação genética. Maravilha? Então, eu tenho a chamada historicidade. Tá? E democracia e tal, é isso aí. Tá? Ponto-chave: inalienabilidade, imprescritibilidade, indisponibilidade e irrenunciabilidade. Então, os direitos fundamentais, eles são universais e são históricos. Vale para todo mundo e há uma evolução histórica dos ganhos civilizatórios dos direitos fundamentais. Maravilha? Por isso que quando você olha lá, não quero falar mal disso não, tá? Países do Oriente Médio, fala, caramba, como é que ele pode mutilar o clitóris de uma menina de 6, 8 anos lá? Caramba, não houve uma evolução civilizatória lá. Pô, a mulher anda de burca, de proteção na cara. Cara, olha só. Por isso, autores sustentam que não houve essa evolução civilizatória em razão do quê? Em razão da força religiosa que lá tem. Então, os dogmas religiosos lá impedem, de alguma forma, a evolução civilizatória. Não estou dizendo que a religião impede a evolução civilizatória. Estou dizendo que, naquele caso concreto, em razão do multiculturalismo, da importância que eles dão à religião, não é isso? Não houve avanço de outras teorias. Estou dizendo que está certo, que está errado. Estou dizendo que é uma cultura diferente da nossa. Inalienabilidade: não pode ser vendido o direito fundamental. Mas entenda, gente, que eu posso não posso vender o meu direito fundamental. Então, a partir de agora, estou vendendo aí para o Google. Eu, a partir de agora, estou vendendo para o Supremo Tribunal Federal. Estou vendendo pelo valor X o meu direito fundamental de poder falar. Então, a partir de agora, eu vou ser muito... É óbvio que isso não pode ser vendido. Como também existe a imprescritibilidade. O que é isso? O não exercício do direito fundamental não gera prescrição. Eu posso exercer os meus direitos fundamentais a qualquer momento, ainda que eu fique 300 anos sem exercer. Indisponibilidade: eu não posso o quê, gente? Voluntariamente me dispor desse direito. A partir de agora, eu não quero mais exercer esse direito, como também irrenunciabilidade. Eu não posso renunciar a esse direito.
Entenda, gente. Olha o que está no material aí para vocês. Ó. Eu quero que vocês entendam, olha só, que os direitos fundamentais são inalienáveis, imprescritíveis e renunciáveis, porque não tem conteúdo patrimonial. Porém, em regra, em outras palavras, por terem fundamento na dignidade da pessoa humana e por serem desprovidos de um conteúdo econômico patrimonial, esses direitos são considerados intransferíveis. Significa dizer que se eu não exercer, eu não perco. Significa dizer que eu não posso vender o direito em si. Mas entenda, eu posso fazer uso econômico do meu direito. Como, por exemplo, gente, quando eu falo do meu direito à intimidade, eu posso, de maneira temporária, temporariamente, de maneira que pode ser reversível a qualquer momento, a minha intimidade, por exemplo. Porque o André Queiroz, ele foi chamado para participar do Big Brother Brasil. Então, eu fui chamado para ser integrante da Fazenda, do Big Brother. O André foi chamado, por exemplo, para pousar na G Magazine peladão. Você pode fazer isso? Posso. Pode fazer de graça? Posso. Posso cobrar? Melhor, né? Então, o André Queiroz ele vai primeiro participar do Big Brother, é isso? Depois, porque eu estou cedendo parcela da minha intimidade, não do direito em si, não é isso? Mas eu estou renunciando parcialmente. Então, a partir de agora, a única coisa que vai estar, que não vai ser filmado, é quando eu for no reservado fazer número 1 e número 2. Número 1 e número 2, reservas. Agora, tudo que eu falar, tudo que eu comer, tudo que eu fizer, o Brasil inteiro vai ver. Eu posso renunciar a esse meu direito à intimidade? Posso, parcialmente, temporariamente, cobrando ou não. Eu tenho direito à minha intimidade, não é isso? Vou sair hoje de bermuda, de calça, não é isso? Eu só exerço a minha intimidade hoje com a minha esposa, não é isso? Isso, porra, quando eu quiser, naquele cantinho lá, nosso lá e tal. Não posso fazer na varanda aqui da minha casa. E ela também sabe disso. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada íntimo na varanda, não é isso? Então, eu cedo isso, não é isso? Tanto para ela quanto em lugares reservados. Agora, eu posso amanhã, não é isso? Me prostituir, é direito meu. Ah, André, mas aí você está sendo menos digno. Onde é que você está falando isso? Tá? Até porque a dignidade da pessoa humana é inerente do indivíduo. Então, eu acho que hoje eu prefiro, ao invés de advogar e dar aula, eu quero me prostituir. Vou transar com quem me pagar. Eu sou livre para fazer isso. Mas eu não estou renunciando ao meu direito. Tanto que essa renúncia é parcial. A qualquer momento eu posso retomá-lo. Deixo de me prostituir, peço para sair da casa, não é isso? E nunca mais poso na G Magazine. Maravilha? Inclusive, essas características vêm do viés justnaturalista e não positivista. Significa dizer que existem direitos inerentes a nós. Maravilha? E aí eu coloco alguns exemplos aí, né? Com relação aos males públicos e tal. Aí eu dou alguns exemplos aí. Tá? Olha que bacana. A renúncia a um direito fundamental não deve ser confundido com o uso negativo de um direito. Então, eu quero não exercer minha intimidade no período que eu estiver na casa da Fazenda, na casa dos artistas, no Big Brother. Eu não quero exercer minha intimidade. Eu estou renunciando parcialmente. Aí que eu falei para você, ó, diferença entre renúncia total, perpétua e irreversível, que eu estaria renunciando à minha titularidade, mas eu posso renunciar parcialmente, temporariamente, de maneira reversível, que é o meu exercício. Então, maravilha? Então, quando eu falo da irrenunciabilidade dos direitos fundamentais, não significa dizer que eu posso parcialmente renunciar a isso. Eu posso pousar na Playboy, posso pousar na G Magazine, posso ir no Big Brother. Maravilha? Beleza? Espécie de fundamento e tal, é isso aí. Tá? É até interessante aí, ó, quando ele fala o seguinte, ó, André, direito fundamental de nacionalidade. Olha que bacana. Tá? Tem até autores que falam o seguinte, André, é possível que eu possa renunciar a um direito meu? Então, eu, André, eu sou brasileiro nato, cara. O meu vínculo territorial é com o Brasil. Por quê? Porque eu nasci no Brasil, na Praça 15, na Praça 15 de novembro, no dia 15 de novembro, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou brasileiro e carioca, da gema. Até quando? Até eu morrer. Mas amanhã eu posso renunciar? Posso perfeitamente. Amanhã eu assino um contrato com uma empresa multinacional americana
E a empresa norte-americana, ela coloca como condição para eu ser contratada é que eu vire americano. Então, eu preciso entrar no processo de naturalização para que seja americano. A depender do salário, eu faço isso terminando essa aula aqui. A qualquer momento. Né? Posso ser turco, polonês, marciano. Se a condição for ser marciano para ter um salário maravilhoso na empresa, eu faço. Eu estou renunciando à minha nacionalidade. Tá claro? Mas é óbvio que a qualquer momento, se o contrato for rescindido, ou se eu ficar pé da vida, ou me der a saudade do Brasil, eu posso pedir para que eu seja novamente naturalizado. Há uma controvérsia se eu voltaria brasileiro naturalizado ou voltaria à situação de brasileiro nato. Entendeu? Mas aí não é a nossa ideia, né? Uma outra característica muito importante é a sua relatividade. Aí é o ponto mais importante dos direitos fundamentais. Todos os direitos e garantias fundamentais do indivíduo, da coletividade, eles são relativos. Porque essa relatividade ou essa limitabilidade são direitos relativos, são direitos que podem ser ponderados, podem ser restringidos à luz de outros princípios fundamentais. Significa dizer que se eu tenho liberdade de expressão, se é livre a manifestação do pensamento, eu posso pensar o que eu quiser, mas se eu pensar algo de alguém, é óbvio que vai ter uma relatividade, vai ter uma limitação aquilo que eu penso. Então, eu acho que José da Silva ele é fascista, racista e precisa morrer. José da Silva, por ser fascista, racista e homofóbico, eu desejo que realmente qualquer pessoa que encontre o José da Silva, de CPF número tal, morador da rua tal, se o matar, vai ter a minha alegria e o meu respeito. É óbvio que eu estou exercendo meu direito de manifestação, mas certamente entra em rota de colisão com outros princípios. Então deve ser limitado, deve ser relativizado. E se eu falei isso na internet, inclusive o próprio YouTube pode dar um strike, né? Fala, acho que dá um strike, pode inclusive tirar meu vídeo do ar, é claro. E, inclusive o José da Silva pode pedir indenização. São relativos os direitos fundamentais. Maravilha? Beleza? Então tem a sua relatividade. Por quê? Porque a regra surge a partir de uma ponderação de princípios. Aí eu tenho o núcleo duro, que para mim é uma regra, que nunca pode ser atingido esse núcleo duro. Por isso que eu entendo que muitas vezes o Supremo, ele de alguma forma, ele está quase que invadindo o núcleo duro da manifestação do pensamento. Entendeu? Então, existem donos de sites, blogueiros, o nome que você, jornalista, o nome que você queira dar, cara. Eu acho que ele tem direito de falar a bobagem que ele quiser e ele responde pela bobagem que ele fala. O que não pode é eu atingir o núcleo duro dele, que é o direito dele de falar. Entendeu? O problema é que hoje, o ato de falar, de expressar meu pensamento, ele adquiriu o que, gente? Uma amplitude muito grande nas redes sociais. Então, se você fala hoje de um Felipe Neto, você fala hoje de um, sei lá, uma pessoa aí, essas pessoas desses canais aí, eu não quero citar o nome de canal, porque você pode achar que eu tenho algum viés, né? Eles têm uma amplitude muito grande daquilo que eles falam. Okay? O alto-falante deles é altíssimo. E o pior, ele utiliza como instrumento disso uma empresa privada. E aí, então, tem o material seguinte, se eu devo aplicar a eficácia dos direitos fundamentais das empresas privadas. Entendeu? Então, o Estado pode me censurar? Tem gente que sustenta, ao qual eu concordo em parte, que a censura é toda limitação à manifestação do pensamento que advém do Estado. Todo tipo de limitação ao direito fundamental de manifestação do pensamento feita pelo Estado, poder público, é censura. Está errado isso. Isso pode ser poder de polícia. Tanto é que é o Estado que regulamenta faixa etária em cinema. Se eu quiser levar o meu filho para ver um filme no cinema de classificação etária de 18 anos, o cara que é de empresa privada, ele pode impedir a entrada dos meus filhos, porque o Estado proibiu menores de 18 anos entrar naquele filme. Isso não é censura, isso é poder de polícia. Por quê? Porque ele não... Foi uma limitação previamente estabelecida analisando seu conteúdo. O Estado vê o conteúdo do filme, utiliza critérios objetivos e fala:
A partir dos 18 anos, só pode ver isso. Aliás, menos de 18 anos não pode ver isso. É diferente de censura. Censura é quando o Estado limita por completo a exibição de alguma coisa, independentemente do seu conteúdo. Esse filme não vai poder ser transmitido. Por quê? Porque o Estado não quer. Qual critério? Não há critério. Eu não quero. Censura é sem critério objetivo, para todos, que é absoluto, aí atinge uma regra, que é o núcleo imanente. Desculpe, o núcleo essencial. Maravilha? E para todos, e impede isso. Então, quando o Supremo manda, né, caçar, dar um strike, tirar o site do ar, me parece que tem uma ofensa ao núcleo duro. Ainda que eu esteja falando de empresas privadas. Aqui, besteira aqui. Ainda que eu esteja falando de empresas privadas. É o que me parece. Maravilha? Quando você consegue a prima fácil e tal, não é isso? Tem uma questão interessante, tá? Que se eu tiver rota de colisão de princípios, entre os princípios eu faço uma ponderação, ok? Mas o professor Humberto Ávila, ele vem sustentando, e vários autores, de maneira acertada, também o falam, sempre que houver duas regras em choque, eu posso mitigar uma regra da outra. Isso seria chamado a derrotabilidade. Então, a análise entre dois princípios eu faço através da ponderação, através da proporcionalidade. André, se dois princípios estão em choque, o que eu faço? Proporcionalidade. E se eu tiver duas regras que têm talvez uma rota de colisão em aplicação, no caso concreto, aí eu posso fazer uma coisa chamada de derrotabilidade e não proporcionalidade. Tá? Me dá exemplo, que eu não estou entendendo, está aí para você. A pessoa pode ser torturada no Brasil, sim ou não? Não, cara. Em que hipótese ela pode ser torturada? Porra, não, acabou. É vedado no Brasil a prática de tortura. Ponto final, acabou. Maravilha? André, outra. A pessoa tem direito à vida, sim ou não? Sim. Então ela pode ser torturada? Jamais. Ela tem direito à vida? Com certeza. Então eu tenho direito à vida e eu tenho a não prática de tortura. Aí é descoberto, aí no Robert Alex, ele coloca no livro dele. O exemplo que ele bota no livro dele é quando um prisioneiro de guerra ele é levado para o país de origem do vencedor da guerra como prisioneiro de guerra no navio. E o prisioneiro de guerra ele fala o seguinte: sou prisioneiro de guerra, porém eu botei uma bomba no navio. E eu botei uma bomba no navio, onde vai explodir o navio vai afundar e vai morrer todo mundo, inclusive eu. Eu botei uma bomba para explodir o navio, para me matar e matar todo mundo que está neste navio ao qual eu me encontro. O comandante do navio ele pode torturar esse indivíduo até ele falar e confessar onde está a bomba para salvar a própria vida dele. Então, não é possível. Eu acabei de falar para você que eu tenho uma regra de não prática de tortura. Acabei de falar que tem uma outra regra, que a vida tem que ser preservada. A única que pode ser em caso de guerra. Mas, mesmo em caso de guerra, eu vou tirar a vida desse cara sem tortura. Então, tortura é uma regra. Essa regra pode ser derrotada, nesse caso concreto, para salvar a própria vida dele? Que eu estou acreditando que sim. Bacana isso. O nome disso seria a derrotabilidade. Maravilha? E aí, quando eu falo de direitos fundamentais, eu tenho as eficácias. André, quando você fala de direitos fundamentais, quais são as eficácias da aplicabilidade desses direitos fundamentais? São basicamente três. Se você for bastante ortodoxo e estudando pouco, você vai falar que a eficácia é vertical. Se você estudar um pouquinho mais, você vai dizer que também tem eficácia horizontal, para espectro também horizontal. Então, tem eficácia vertical, está estudando um pouquinho. A eficácia horizontal, né, está estudando um pouco mais, sabe, das teorias que eu vou conversar com vocês. Agora, se você estiver falando e estudando bastante, você vai ver que não tem nem eficácia vertical, nem eficácia horizontal. Também tem eficácia oblíqua, eficácia transversal. O que é isso? Olha como é que é fácil. André, está toda a fundamentação aí para vocês. O que é eficácia vertical? De cima para baixo.
A eficácia vertical dos direitos fundamentais são normas de garantia de aplicação entre o cidadão André Queiroz e o Estado soberano. Aqui, ó. Norma de eficácia vertical, eu vou dizer para você que os direitos e garantias fundamentais eles devem ser aplicados numa relação entre poder público e cidadão, ou indivíduos e Estado. São normas de eficácia vertical. Isso todo mundo já sabe. Maravilha? Isso não tem mistério nenhum. Mas aí vem a doutrina, já muito mais ponderada, fala aí. Também existe norma de eficácia horizontal. Normas de aplicabilidade dos direitos e garantias fundamentais entre cidadãos. Entre mim e você, existe norma de eficácia horizontal. É possível que haja aplicabilidade das garantias e direitos fundamentais entre cidadãos. E aí houve vários questionamentos a respeito disso. Por quê? Tá? Porque com o passar do tempo, quais eram as críticas com relação a isso? Tá? Primeiro, gente, eu tenho, por exemplo, a autonomia da vontade. Um exemplo que foi muito questionado aqui foi no caso, olha que bacana, do Rubinho Barrichello, quando fez o contrato com a Ferrari. Quando o Rubinho Barrichello fez o contrato com a Ferrari, ele falou o seguinte, eu estou chutando, tá, gente? Estou dizendo que foi isso. No contrato falou o seguinte, você vai ser o piloto número 2. Você até pode ganhar alguma corrida ou outra, mas na hora da decisão, da competição, se a Ferrari mandar pisar no freio, você vai ter que pisar no freio. Porque é o Schumacher que tem que ganhar. Porque nós vamos decidir isso. E se eu estiver fazendo volta mais rápida? Cale a boca, é a nossa relação privada entre Ferrari e Rubinho Barrichello. E eu tenho autonomia da vontade. Se o Rubinho Barrichello, eu estou citando ele, eu peço desculpas a ele, é isso? Se por alguma Ventura, por alguma razão, chegar ao conhecimento dele, estou falando mal dele, claro. Mas ele assina aquilo se ele quiser. Autonomia da vontade. Entre mim, Rubinho Barrichello, e a Ferrari, são empresas privadas. Não tem nada a ver o Estado com isso. Mas houve, então, autonomia da vontade. Aí houve um questionamento se o Estado poderia intervir nesse contrato. Dizer o seguinte, olha, quando você manda ele frear, eu estou comprometendo uma coisa que é um direito difúcio, que é o quê? Que é o esporte, que é a livre competição. O André que está lá vendo a televisão, vendo a corrida, de repente ele freia. Que estranho, caramba, o Schumacher ganhou. Então houve esse questionamento, ok? Então haveria, por exemplo, uma mitigação da autonomia privada, da liberdade. Olha, Estado não tem que se aplicar a dignidade da pessoa humana, nada disso aqui não. E sabe qual foi o caso líder, o leading case disso? Olha que interessante, para a gente fechar essa ideia. Era um bar lá na França, e esse bar tinha uma característica. Não era característica, era uma taverna, todo mundo bebia. E o que tinha característica nesse bar é que tinham vários anões ali. É chamado Casa dos Anões. E o que falava o caso dos anões? Era, né, uma taverna, e essa taverna tinha anões. Então, quando eu quisesse pedir um chopp, eu pegava o anão e isolava o anão no balcão para o anão trazer chopp para mim. Se eu quisesse azarar uma mulher ali, eu pegava o anão e jogava o anão na mesa. Então, a gente ficava brincando com os anões, que foi no século XVIII. Ficava jogando os anões ali. Entendeu? Anãozinho. Então, houve uma ação para mandar fechar a taverna, porque essa ação, esse ato da taverna, manter anões para azarar as meninas, para pedir, os meninos, para pedir chopp, para brincar com eles, ficar isolando numa mesa ou outra, isso ofendia a dignidade dos anões. E que foi interessante que, nessa situação concreta, um anão entrou com uma ação contra o Estado, dizendo o seguinte, olha só, o fato do cara me isolar até pode ofender a minha dignidade. O anão entrou com uma ação. O fato de ele ficar me isolando de um lado para o outro até pode ofender a minha dignidade. Mas o que eu acho que ofende ainda mais a minha dignidade, sabe o que é? Se você fechar a taverna, sabe para onde eu vou? Eu vou para casa. Para casa eu não vou trabalhar com nada e vou morrer de fome. Eu vou ficar sozinho, morrendo de fome, sem trabalho. Então, entre ter esse trabalho e ficar em casa sem fazer nada, eu prefiro ficar trabalhando lá, sendo isolado pelos outros. Ainda fico conhecido, negócio. Resumindo, quem que falou a Suprema Corte? Olha, o seu direito fundamental é, nesse caso, indisponível.
E o pior, eu não posso avaliar a sua dignidade. Quando eu permito que faça isso com você, eu enfraqueço a dignidade de todos. Então não vai ser permitido isso. Lá na França foi isso. Entendeu? Então entenda que isso foi um caso lá, que foi um caso líder, o leading case, que começou a analisar o seguinte: isso são direitos disponíveis e indisponíveis, renunciáveis e renunciáveis. Eu tenho que analisar, se liga agora, está no teu material, no plano, na dimensão subjetiva, que é vista a dignidade do anão, ou de maneira objetiva, vendo a dignidade diante de toda a sociedade. Entendeu? E a Suprema Corte falou o seguinte: olha, eu estou analisando a dignidade no plano objetivo. Eu entendo o anão, que a dignidade para você é aplicável, mas eu não posso olhar só na dimensão subjetiva a você. Vai ter que analisar de maneira objetiva toda a coletividade. Maravilha? Tranquilo? Então eu tenho essas regrinhas aqui. O professor Daniel Sarmento dá um exemplo muito interessante. Ele dá um exemplo interessante daquele cara, daquele jogador de futebol, olha que bacana. O jogador de futebol, que ele não bebeu na festa, e ele tem a Ferrari dele, 0 km. O jogador de futebol joga no Flamengo, tem Ferrari, 0 km. Se pagou 1.200.000, isso aí realmente são 2 meses de salário, que são um mês só de salário. Ele fica comendo no rancho do Flamengo e pode comprar uma Ferrari 0 km. E eles saiu da festa às 5 da manhã, sem ter bebido, para você não me questionar. E está parado no sinal, com aquela loura, aquela morena, aquela ruiva linda, aquela negra linda, aquela mulher ou aquele homem lindão, não é isso? 5 da manhã, esperando chegar em casa com o sinal vermelho. E vi um cara que acordou de madrugada com a belina dele velha, que ele está indo pescar, porque ele tem 19 filhos para cuidar. E ele está com a belina velha, a belina, inclusive, está com freio gasto, porque ele não tem dinheiro, porque o peixe não está vendendo muito. Resumindo, ele, 5 da manhã, indo trabalhar, ele pisa no freio, o freio falha, e ele bate na traseira da Ferrari. Conserto da Ferrari, R$22.000, isso porque foi o orçamento mais barato. Você sabe muito bem, gente, que o culpado, 100% culpado, é o pescador da belina. E se você olhar uma regra de direito civil, bateu por trás e é culpado, o freio estava gasto, ele vai ter que pagar. Ele vai pagar o menor orçamento. Foram feitos 3 orçamentos, um no valor de 22.000, outro de 26 e o outro de 34. Inclusive, trocar esse para-choque só pode ser na Itália, então tem que mandar para a Itália e trazer. R$34.000, estou falando barato. Esse cara tem que pagar sim ou não? Tem, porque ele bateu, cara, e o cara tem direito a ter o patrimônio dele. O juiz ele pode, sabendo que se ele pagar os 34.000, ainda que seja em 34.000 parcelas de R$1, então 34 parcelas de R$1.000, ele pode comprometer o alimento daquelas 19 crianças, sim ou não? Então o juiz vai falar no caso concreto o quê? Olha, pelo direito civil, pela norma de eficácia horizontal, entre uma relação privada, o que bateu por trás tem que indenizar o dono da Ferrari. Porque que ganha o salário de R$1,5 milhão por mês. Que dá em torno, sei lá, de 100 mil por hora, 10 mil por hora, não interessa. E outro cara com a menina velha com 19 filhos para criar. O que ele vai falar? Não vai pagar, ou vai pagar menor. Ainda que o orçamento seja R$34.000, R$22.000. Ele não vai pagar, ou vai pagar só 3 mil, só 5 mil, só 1.000, porque eu vou aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Eu não vou condenar o cara a pagar R$24.000, porque para esse dono da Ferrari é merreca e para o cara lá do pescador é praticamente o ato de alimentar ou não os filhos dele. Maravilha? Então eu posso aplicar os direitos e garantias fundamentais, os princípios constitucionais fundamentais, em plano horizontal também. E por último, eficácia diagonal. A eficácia diagonal é aquela situação onde eu já consigo vislumbrar em situações entre particulares, onde um está numa posição que sobrepuja o outro. Eu tenho, ainda que seja de particulares, um em superioridade ao outro. Não por ser maior ou menor, não por ter mais dignidade ou não, mas na situação fática, todos que se encontram naquela situação estão numa situação de preponderância. Um exemplo que eu sempre dou para meus alunos é a lei de locações. Gente, a lei de locações de imóveis, ela tem uma presunção. Se eu estou alugando imóvel para você, se eu, André, estou alugando imóvel para você, nós temos, talvez, é provável,
uma presunção. Se eu estou alugando meu imóvel, cara, eu devo ter 2, né? E se você está alugando imóvel, você deve ter quantos? 0. Então, nessa nossa relação, independentemente da nossa autonomia, da vontade, independentemente do nosso contrato, eu estou vendo que a relação está assim. A princípio, o André tem 2 imóveis, a princípio você não tem nenhum. Por isso que eu estou alugando para você. Por isso que eu tenho a denúncia vazia, denúncia cheia. A ação de despejo pode ser com motivo ou sem motivo, mas uma coisa certa, a lei tem uma presunção. Eu vou tentar te proteger um pouco mais. O locatário tem um pouquinho mais de proteção do que o locador. Quando o André vai comprar um pão na padaria, eu também tenho uma relação do consumidor diagonal, transversal. Porque se eu estou comprando pão, se eu estou comprando, fazendo compras no supermercado, tem o André que é fraquinho, que é o consumidor, e tem o supermercado em Guanabara que tem um poder maior, econômico maior. Entendeu? Eficácia diagonal. Maravilha? Então, tem isso aí onde eu tenho que analisar um desequilíbrio fático entre as partes. Maravilha? Então, nós temos essas regrinhas aí. Tá? E aí eu tenho algumas teorias que eu queria que vocês lessem, né? Que, por exemplo, a teoria da ineficácia horizontal. O que é a teoria da ineficácia horizontal? Né? Que se eu aplicar os direitos fundamentais de maneira horizontal, eu estou comprometendo o quê? Eu estou comprometendo a autonomia da vontade. Então, tem autor que sustenta que não poderia aplicar os direitos e garantias fundamentais pela liberdade, pela autonomia privada, não é isso? Então, também pela interpretação dos textos, que diz o seguinte, cara, a partir do momento que aquele pescador ele não indenizar o para-choque daquele jogador de futebol, você está sendo um detalhe, André, você está desprotegendo o jogador de futebol. Você está dizendo, então, que o jogador de futebol ele vai ficar no prejuízo porque o outro cara está mandando de berina sem freio? Isso não vai gerar um problema na liberdade do cara? Eu estou comprometendo a liberdade do jogador de futebol. O direito dele de poder dar uma Ferrari de 2 milhões de reais. Então, havia essa teoria que falava o seguinte, olha, isso que você falou agora do jogador de futebol e do pescador não se aplica por quê? Pelo liberalismo, pela autonomia privada e pela interpretação do texto, lá do Código Civil. Significa o seguinte, quem mandou andar com berlina velha sem freio? Maravilha? E aí isso começou a ser mitigado. E o que é bacaníssimo a gente falar sobre isso hoje, gente, quando você fala das redes sociais, quando você fala do YouTube, quando você fala... Por quê? Porque são empresas privadas. Quando eu tenho direito fundamental de falar no YouTube, o YouTube ele pode voluntariamente, unilateralmente falar o seguinte, André, teu canal no YouTube está fechado. Ele pode fazer isso. Se você pensar só no liberalismo, se você pensar só na liberdade do indivíduo, aí lê-se pessoa física ou pessoa jurídica, o YouTube pode falar o seguinte, eu tenho liberdade total, você não é livre para fazer o que você quiser? Eu também. Então você, André, na minha empresa YouTube, você não vai falar mais nada. Cale a boca. Se você quiser falar no Instagram, não estou dizendo que pode ser da minha empresa, né? Se quiser falar no Facebook, Instagram, no Parler, no Getter, falar no Caixote, falar no Diário que fica aí, você pode, menos no YouTube. Autonomia privada. Então já começou a haver esse questionamento. Tem até uns exemplos para vocês aí que eu botei no caso, né? Qual foi? Ah, isso aqui, ó. Company Town, uma empresa norte-americana, em região afastada, tinha vários funcionários com suas famílias. Essa empresa proibiu os funcionários testemunhas de Jeová, na hora do descanso, pregar. Eles não podiam pregar na hora do descanso. É a minha empresa, não é isso? É a empresa privada, e nessa empresa privada eu comando isso. Maravilha? Testemunha de Jeová não pode pregar. Ok? Quem falou a decisão da Suprema Corte? Olha só, você vai ter que sim, apesar de ser empresa privada, essa tua autonomia, essa tua liberdade não pode atingir os direitos fundamentais dele, porque a religião dele permite, eles têm essa cultura de pregar na hora do almoço e ponto final. É basicamente o que está acontecendo hoje nas empresas aí do YouTube, Facebook e tal. Por isso que por isso tem aquele questionamento da lei que regulamenta a mídia. Entendeu? Por isso que você está estudando comigo agora e fala, caramba, André, então a empresa pode fazer isso?
Eu posso intervir na empresa para isso? Pode ou não pode? Quando eu falo do cara pregar naquele momento lá no Testemunho de Jeová, eu entendo que é a crença religiosa dele e o Estado deve intervir ou pode intervir nos seus limites. Entendeu? Agora, quando eu falo do YouTube, o Estado também ele pode criar mecanismos. Então, a lei, por exemplo, que regulamenta a mídia, um dos artigos dela, ou na sua ideia, é criar, por exemplo, critérios objetivos para você levar o strike, para que teu site saia do ar, para que teu vídeo saia do ar. Sempre quando eu publico isso, essa própria aula que nós temos aqui pelo Zoom, é isso. Quando eu subo para o YouTube, ele faz várias perguntinhas que eu coloco no YouTube. É conteúdo para criança? É isso aqui? Estamos validando. Ele utiliza critérios objetivos, então ele está preocupado quem é o André. Se o André é pedófilo, maluco, preto ou branco. Ele tem critérios objetivos para permitir ou não que a publicação desse meu vídeo. Ok? Eu teria da eficácia horizontal indireta, então é o que fala, né? Que só poderia haver eficácia horizontal se houvesse o quê? Uma lei permitindo isso. Entendeu? Então, não aplicaria os direitos e garantias fundamentais a cidadãos em qualquer hipótese, apenas nas hipóteses em que a lei permitisse. Entendeu? Eu tenho também teoria de eficácia horizontal direta. O que é isso? Interessante a teoria de eficácia horizontal direta. É aquela situação onde, olha o que ela fala aqui, ó, poderiam ser aplicados diretamente entre os particulares. Mas, para que a autonomia da vontade não seja aniquilada, é necessário que haja uma ponderação entre direitos fundamentais e autonomia no caso concreto, de modo a verificar se é possível que o particular abra mão de determinado direito fundamental. Então, a teoria de eficácia horizontal direta, eu só vou aplicar aquilo ali desde que não haja, que, gente, situações ablativas, situações em que eu não aniquile por completo o outro direito. Então, o que é interessante para essa teoria, no caso do jogador de futebol com o cara, quando ele bate por trás, uma coisa é certa para essa teoria. Esse pescador, ele vai indenizar. Cara, indenizar você vai. O que eu posso é mitigar o valor, mas indenizar você vai. Nem que seja você ter que cortar todo dia, podar o jardim desse jogador de futebol. Você, depois de pescar todo dia, você vai alimentar seus filhos e nos finais de semana, ao invés de ficar jogando futebol, você vai lá e vai podar a árvore do cara lá. Entendeu? O que não pode ser uma questão, até porque isso tiraria por completo o direito fundamental do jogador de futebol. Maravilha? Aí coloca aqui alguns exemplos aí, não é isso? Teoria integradora, essa teoria é bacana. A teoria integradora, ela fala que só pode haver eficácia horizontal dos direitos fundamentais se houver uma omissão legislativa. Se o legislador não tiver uma lei regulamentando essas relações, aí eu posso aplicar os direitos fundamentais. Então, eficácia vertical não há dúvida nenhuma. Eficácia horizontal pode ser aplicada. Uns falam que se aplica plenamente, outros falam que se aplica só quando houver o quê? Uma omissão legislativa. Outros falam que se aplicam somente se tiver lei permitindo isso. E outros falam o seguinte, vai ser aplicado sempre, porém jamais em circunstâncias que um direito fica aniquilado pelo outro. Isso é fantástico. Maravilha? Beleza? Também tenho aí, né, uma digressão que eu botei para vocês aí a respeito diretamente sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? E aí eu peço, né, inclusive até que vocês vejam isso aí, não é isso que eu falo aqui, a dignidade da pessoa humana não é... Olha que bacana, vamos falar na nossa próxima aula. Tá? Porque o princípio da dignidade da pessoa humana não seria nem princípio, olha só. André, você pode falar sobre o princípio da dignidade da pessoa humana? Peraí, cara, peraí. Quem falou que isso é princípio? Sabe por quê? Porque a dignidade da pessoa humana é inerente ao ser humano. Então, ela é pré-jurídica. Ele é justnaturalista. Ele é natural. Ele é essencial. Então, não seria um direito fundamental. Prevalece o entendimento de que a dignidade não é um direito fundamental, pois ele não é concedido em ordenamento jurídico. Não seria direito fundamental porque não tem que nem estar definido na Constituição. A Constituição nem precisava falar no artigo 1º, inciso 3º, porque a dignidade é inerente de estarmos aqui. Bacana isso, se você gosta do nazismo, poxa, eu estou lendo aqui, mas a teoria é bacana mesmo, eram as teorias nazistas, não é isso?
que a teoria nazista dizia o seguinte, que havia distinções entre seres humanos. Nós tínhamos estirpes diferentes. Você me desculpe, professor, a minha estirpe é diferente dos demais. Eu sou bonitão. Olha meu porte físico, como é que é. Olha como é que eu sou branco, ou sou negro, ou sou azul, ou sou amarelo. Meu olho é verde, meu olho é azul. Eu vim do Sapiens, não vim do Neandertal. É isso, sou alto, sou forte. Olha como é que a minha estirpe é melhor do que os outros. Como é que eu tenho uma dignidade maior do que os outros? Porque realmente, se o cara é negro ou se o cara é judeu, ele vem de um estirpe diferente, então ele tem uma dignidade menor do que a minha. Tá nojenta a aula, não tá? Não ficou nojenta a aula, ok? Então, para acabar com a nojeira, isso aí já está. Foi um avanço civilizatório. Não há que se falar em estirpes diferentes do indivíduo. Não há que se falar em conteúdos diferentes da dignidade. Por quê? Porque é inerente do ser humano. Não há que se falar em quantificação disso. Por isso que não seria sequer um direito fundamental. Porque ele não seria concedido no ordenamento jurídico, mas por ter sido ser humano. Maravilha? E aí tem dois posicionamentos, não é isso? Valor constitucional supremo, não é isso? Ou então qualidade intrínseca a todo ser humano. Tem prevalecido mais ou menos é um valor constitucional supremo, que foi basicamente aquilo que eu falei para vocês na aula anterior. Tá? Que o princípio da dignidade da pessoa humana, eu quero que você leve a prova o que é? Que é o centro axiológico da Constituição. Entendeu? Eu falei para você que era o principal princípio da Constituição. Centro axiológico. Então, eu colocaria para você o A. O que eu falei para você é o A, que é o valor constitucional supremo da Constituição. Como é que é isso? Está ali, ó, núcleo axiológico da Constituição. Maravilha? Agora, tem outros autores que falam que não. Não, André, desculpe, dignidade da pessoa humana não é o centro axiológico da Constituição, porque ela não está na Constituição, porque não está no ordenamento jurídico. O simples fato de ser humano já é o bastante para ter dignidade. Maravilha? Então, para alguns autores sustentariam que a dignidade da pessoa humana seria algo absoluto, como um direito absoluto. A dignidade não é a dignidade, então isso significa dizer que é algo absoluto. Maravilha? Aí coloca, ó, a dignidade não é algo absoluto no sentido de sempre prevalecer sobre os demais. A dignidade considerada como algo absoluto significa dizer que ela não admite gradações, ou seja, não existem seres humanos com mais dignidade do que os outros. É basicamente o que eu falei para você. O Hitler, quando ele olhava esse inciso primeiro, ele falava, olha, eu acho que existe sim. Tá, judeu vale menos e negro vale menos. Inclusive, nós precisamos extingui-los, precisamos matar os 7 milhões de judeus para que eles não procriem, tá? Que nós podemos, olha que palavra horrível, purificar a raça ariana. Para purificar a raça ariana, eu tenho que tirar todos os negros e judeus para que só os arianos possam se reproduzir e que a gente crie uma raça, uma estirpe superior aos demais. Está nojenta a aula. Por isso que o nazismo ele foi questionado e hoje ele foi banido aí, não é isso? Que até o professor Yuval Harari, ele fala que o nazismo nada mais é do que uma conjugação de nacionalismo com racismo. Todo o fascismo é nacionalismo com totalitarismo. Mas o que é o fascismo? Nacionalismo com totalitarismo. E o nazismo? Nacionalismo com racismo. A diferença de Benito Mussolini para Adolf Hitler é que um era totalitário, o núcleo do fascismo é o totalitarismo e o núcleo do nazismo foi o racismo. Maravilha? Tranquilo? E aqui, gente, 10 horas, é hora do nosso compromisso, não é isso? Vimos aqui, vou até interromper aqui o compartilhamento. Eu já imaginei, não é isso? Que essa teoria dos direitos fundamentais não daria para falar numa aula só. Aí vou pensando que vou falar amanhã, vocês certamente serão avisados na nossa mentoria aí, não é isso? Vou pegar certamente mais um ponto, eu vou ver se eu pego o processo penal ou administrativo. Como administrativo já tem muita coisa gravada, tá? Porque eu fiz aquela semana de imersão de administrativo. Né? Então, eu tenho aí umas 5 aulas de 3 horas altamente atualizados, com material já separado de administrativo. Então, nessa nossa aí, eu vou dar ênfase ao direito constitucional
e ao processo penal. Maravilha? Processo administrativo um pouco mais à frente, só para fechar as lacunas. Preitonium, penal, sei lá. Samela, penal, sei lá o que é isso. Maravilha? Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida aí com relação a hoje, direitos fundamentais e tal? A penal, ele botou ali. Entendeu? O problema é que penal, Samela, ela vai pegar um pouco penal, pegar aquela parte geral também, não é isso? Mas a minha preocupação maior é com o processo penal, com o constitucional e com o administrativo, né? Que foi aquele nosso compromisso da mentoria daquela matéria, mas eu posso falar sem problema nenhum. Até, inclusive, no WhatsApp, me manda aí, não é isso? Me manda aí qual o tempo que vocês querem que eu fale aí, que a gente vai aí organizando aí. Mas, de qualquer maneira, eu vou seguir o edital com vocês, pode ficar tranquilo. Maravilha, pessoal? Abração aí, nossa aula hoje. Daqui a pouco eu vou subir ela pra gente lá. Forte abraço, galera. Tudo de bom. Até amanhã, ou 8 da manhã, ou 10 da noite. Vou ver aí como é que vai ficar o negócio. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até a próxima.